Senhor. Ó Deus, usa ele ricamente, Senhor, com a tua mensagem, Pai, através deste canal, Pai, este vaso, meu Pai. Abra as janelas do céu, Pai, e derrama as tuas bênçãos neste lugar. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. E a igreja digam: Louvado seja Deus. Desde já queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Com muita alegria, irmãos, queremos ler, juntamente com todos e todas, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos encontram, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me concedido de chegar até aqui. Agradecer a confiança do nosso pastor Carlinhos, que sempre que é oportuno, tem nos dado a oportunidade de sermos mensageiros dessa palavra para esta igreja. Quero agradecer à igreja que orou em nosso benefício, pois na sexta e também no dia de ontem, nós fomos acometidos de uma febre, como diz a história, sem ter para quê, mas o Senhor nos sustentou e aqui estamos para, junto com a igreja, adorar. Louvado seja Deus. Creio que foi a oração dos santos que cooperou para que estivéssemos aqui essa noite. Louvado seja Deus. Não se preocupe, porque até aqui o evangelista Giovanni não teve tosse nem nada, né? Realmente só foi essa febre que me deixou bastante indisposto. Mas hoje, como eu acordei melhor e o pastor Carlinhos disse: eu vou lhe manter na escala. Eu disse: então, se for de Deus nós estarmos lá, nós vamos estar lá. E nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus. Romanos 1, 16 e 17, assim está escrito: porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé, sempre glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus, amados. Nessa noite nós começaremos uma série de mensagens no livro ou na carta que Paulo escreveu, ou pelo menos ditou aos romanos, porque quando nós fazemos um estudo do panorama, ou seja, do contexto geral da carta aos romanos, aproximadamente produzida no ano 57 depois de Cristo, nós descobrimos que Paulo ditou a carta, mas o escrevente foi Tércio, um dos seus discípulos, um dos seus auxiliares, por que não dizer um de seus assessores. Então, à medida que o Espírito revelava o que Paulo haveria de escrever, Tércio agora transcrevia, ou seja, o que ele ouvia, agora ele escrevia o que havia recebido de Paulo. E a carta de Romanos, e eu abro um parêntese para fazer essa explicação dentro do assunto de bibliologia, o conhecimento sobre a Bíblia, de que o fato de uma carta ou de um livro na organização que as Escrituras Sagradas elas foram divididas por João Ferreira de Almeida em 1693, porque a organização das Escrituras ela começou a partir do ano 1270. A forma como nós temos a Bíblia subdividida em capítulos e em versículos, ela passou a ser organizada dessa forma a partir do ano de 1270. Logo depois
né, os assuntos, ou seja, os tópicos de cada assunto do qual a Bíblia tratava, veio depois de 1547 com o Concílio de Trento, né? E aí nós temos uma contribuição da Igreja Romana nessa organização, porque essas subdivisões é uma organização lógica, ela não adultera nada daquilo que está escrito, porque se nós fizermos uma comparação entre a linguagem da Bíblia que nós temos e as fontes originais daquilo que foi escrito nos tempos dos apóstolos, o que nós vamos ter tão somente é algumas diferenças gráficas, algumas diferenças assim nas palavras, mas que não muda o sentido daquilo que está escrito. Mas tornando para a carta de Romanos, a carta de Romanos ela é a primeira na organização das cartas paulinas, ou seja, as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, porque ela é a carta que mais se dedica ao tema principal do Novo Testamento, que é a salvação através de Jesus Cristo. Não que o Antigo ele não tenha a sua relevância, a sua importância. Mas nós lemos o Antigo sempre com a lente do Novo. Mas é porque no Novo nós temos a revelação real. Como diz a palavra lá em Mateus capítulo 27 e o versículo 50, nós temos agora no Novo Testamento, nós temos na Nova Aliança o véu rasgado. E com o véu rasgado, nós temos o entendimento claro. Louvado seja Deus. Então, a carta de Romanos ela é a primeira. Não por conta de uma questão de ordem cronológica, ou seja, de ordem do tempo. Mas é porque os livros na Bíblia Sagrada, eles são organizados e postos em primeiro lugar, conforme a sua organização, pela importância do assunto que está sendo tratado. Deixa eu lhe fazer uma comparação. Livros proféticos. Por que os livros proféticos são subdivididos em profetas maiores e menores? Não é porque um tenha mais importância do que o outro, mas os profetas maiores é porque eles escreveram livros mais extensos, com mais capítulos. Nós temos Isaías com mais de 60 capítulos. Nós temos Jeremias com mais de 40 capítulos. Nós temos Ezequiel nessa média também de capítulos aos quais Jeremias escreveu. Nós temos Daniel com 13 capítulos. Mas quando parte de Oséias para frente, aí nós temos capítulos menores, menor quantidade daquilo que foi escrito no livro de cada profeta. Então a ordem de relevância, ela é organizada de acordo com quem mais escreveu, com quem mais se dedicou. Mas isso não torna a Bíblia um livro que trata diferentemente cada um dos escritores. Porque a segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 19, diz que essas palavras pregadas, elas não proviram de sabedoria humana, mas os santos homens de Deus, os apóstolos e os profetas, foram inspirados pelo Espírito Santo para a produção dessas sagradas escrituras. Então veja que a intensidade da escritura não diminui a importância de cada um daqueles que escreveram. Alguns só escreveram mais, outros escreveram menos, mas todos apontavam para um único assunto chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Mas Paulo em Romanos é o que mais vai se dedicar a esse assunto da doutrina da salvação.
também podendo ser chamado de soteriologia, porque vem do grego soteria, salvação. Ser salvo, receber um livramento. É por isso que nós não devemos nos orgulhar, mas sim se alegrar na cruz de Cristo, porque ser salvo significa ter recebido um livramento. Na verdade, não é nós dizermos ser salvos, na verdade, nós fomos salvos. Nós fomos salvos. E na doutrina da salvação, Paulo dedica a carta aos Romanos aos diversos temas que envolvem. Mas nesta noite, nós queremos tratar um pouco da justificação na sua parte introdutória. O que é a justificação? E por que a justificação se faz tão necessária? Nós tratamos nos versículos 16 e 17, começando por eles, de uma forma intencional mesmo. Porque dos versículos 1 até os versículos 15, Paulo vai se dedicar a saudar os irmãos que formaram a igreja de Roma. Porque Roma, sozinha, ela não formou a igreja. Na verdade, foram aqueles que fugiram de Jerusalém. Na verdade, foram aqueles que eles vinham de Creta e de outras cidades, mas que recebiam o evangelho e chegavam lá. E quando identificavam irmãos de fé, eles se reuniam e se organizavam como igreja. Não há fontes de que a igreja de Roma ela foi fundada por algum dos apóstolos. Na verdade, foram crentes que receberam o evangelho e chegando lá, juntaram-se na necessidade de organizar uma igreja. Mas essa carta ela se fez necessária, porque além de Paulo sentir a necessidade de limpar a mente dos crentes, porque o crente, quando entra na graça, ele tem que ter a mente renovada, ele tem que ter a vida renovada, ele tem que ter o pensamento renovado. Louvado seja Deus. E como é que nós conseguimos renovar a nossa mente? O Salmo de número 119, naquele verso que diz: como purificará o jovem o seu caminho? A palavra diz, é observando conforme a palavra. Nós só temos a mente renovada, nós só temos a mente transformada, nós só temos a mente conformada à mente de Cristo quando nós nos alimentamos da palavra. Então Paulo sentiu essa necessidade, porque os crentes que se convertiam no mundo romano, eles vinham com aquelas ideologias, com a filosofia. Não há como falar de ministério paulino sem ter a mínima noção de filosofia greco-romana. Faz parte da historiografia bíblica, do relato histórico bíblico. Tratar de filosofia. Não é à toa que Paulo, em Atos 17, ele esteve no Areópago de Atenas para justamente debater e mostrar que acima de qualquer filosofia do homem, a palavra de Deus ela se sobressai. Então não há como falar de teologia paulina sem também falar do modo de pensar cristão. Filosofia não é uma coisa exclusivamente pagã, porque a forma como nós pensamos a Bíblia, nós já estamos praticando a filosofia. A forma como nós chegamos ao entendimento daquilo que está escrito, nós já estamos praticando, nós já estamos vivenciando na nossa vida a filosofia. Mas é uma filosofia diferente, porque é uma filosofia cristã.
É uma filosofia cristocêntrica. É uma filosofia bíblica. Louvado seja Deus, não é influenciada pelo marxismo. Não é assim, influenciada por Friedrich Nietzsche, nem nenhum filósofo ateu e que se volta contra Deus. É a filosofia para nós chegarmos à mente de Cristo. Então Paulo, ele vai começar a discorrer, primeiro, sobre como opera a salvação. Só para situar os irmãos no apanhado geral da carta aos Romanos. Capítulo 1, versículo 8. Ou melhor, do capítulo 1 ao capítulo 8, Paulo, ele se dedica a explicar sobre a doutrina da salvação. E a doutrina da salvação, ela está diretamente ligada à justificação. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo, ele se dedica a mostrar que embora os judeus, eles tivessem rejeitado o evangelho, mas eles continuam sendo o povo da promessa. Não ache que por causa da rejeição, Deus, ele rejeitou de vez o povo hebreu. Não, eles continuam sendo. E é o que nós vamos ver aqui no versículo 16. É tanto para o judeu, quanto para o gentio. Louvado seja Deus. E depois, sabendo que todos foram unidos por uma aliança através do derramamento do Calvário, do sacrifício de Cristo, agora dos capítulos 12 por diante até o final da carta, Paulo, ele vai se dedicar a ensinar sobre a vida cristã. Então, tomando conhecimento, diz que está escrito e como foi organizada a carta de Paulo aos Romanos, agora nós podemos entrar na justificação pela fé. Louvado seja Deus. Na verdade, a doutrina da justificação, e justificação que quer dizer tornar justo ou endireitar. A palavra original de kaió, do grego, ela tem um significado além de tornar justo. Ela tem um significado além de inocentar. E é onde nós vemos, pastor, o poder dessa palavra, porque além de inocentar, ela tem o poder de endireitar. Porque o dikaió, a justificação, ela quer dizer também isso, endireitar. Não adianta querer entrar por essas portas, não adianta querer simplesmente só receber as bênçãos advindas da palavra e você não deixar que essa palavra ela molde o seu caráter, ela transforme o seu coração, porque o poder do evangelho de Cristo, ele forma, ele transforma, ele nos torna novas criaturas, e aquilo que é velho passou, e através do evangelho tudo se faz novo para nós. É por isso que está errado essa história de dizer que Deus só quer o coração. Não! O evangelho da Bíblia Sagrada, ele trabalha no homem para transformar corpo, alma e espírito. E o nosso corpo, alma e espírito está devidamente preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus. Evangelho muda jeito. Evangelho muda hábito. Evangelho muda costume. Evangelho muda modo de falar. Muda sim. Evangelho muda estilo. Muda. Porque você tem que refletir na sua vida. Aleluia, o brilho de Cristo Jesus. E o brilho de Cristo Jesus, ele se dá por meio de quê? A luz que clareia o meio do seu coração, através da aceitação do evangelho. Esse é o real
sentido da justificação. Além de um ato judicial, legal. Porque se formos para Colossenses capítulo 2, versículo 16, depois da queda de Adão, a humanidade ela já nasceu condenada. Aí é por isso que Paulo diz em Colossenses 2,16, a cédula que havia contra nós. A gente já nasceu com a cédula assinada. A gente já nasceu com o nome no prego. Porque essa cédula, a gente não pode entender como um dinheiro. A cédula que contra nós ela era assinada, é porque era um costume que havia na Grécia. No comércio, quando alguém estava devendo alguma coisa, então o dono da venda, o dono do comércio, sabe o que ele fazia? Ele pegava uma concha, aquele casco de concha mesmo, que é tirado do mar. Ele cunhava assim, ó, ele escrevia com um martelinho e com uma cunha assim, o nome do devedor. E sabe onde ele ia colocar? Na porta da venda. Traduzindo para mim e para você, depois do pecado de Adão, o meu e o seu nome já estavam na porta da venda. Mas veio o sacrifício de Jesus, pagando com o sangue dele, aleluia, tirou o meu e o seu nome da porta da venda. Louvado seja Deus, o dono da venda, o diabo, o tentador, o advogado de acusação. Ele teve que quebrar a concha que estava servindo como cédula da minha e da tua condenação. Porque agora nós fomos transformados de condenado para filho de Deus. Eu disse que eu queria tentar ensinar hoje, pastor. Mas essa palavra de salvação, ela traz a alegria. E a alegria que jorra até a vida eterna. Glória. Mas os irmãos vão orando aí, para Deus continuar descendo a revelação da palavra. O Evangelho de Cristo, ele nos traz a consciência da necessidade da justiça de Deus através desse ato de justificação que vem por meio de quê? Da fé. A fé que é gerada em nós pela palavra, o Logos, o verbo vivo, a palavra viva. E eu abro mais um parênteses para dizer: nós não necessitamos de palavra rema, porque nós já temos o Logos, nós já temos o verbo vivo, nós já temos a palavra que dá vida, nós já temos a palavra que João diz no capítulo 6, no versículo 63, as palavras de Cristo que diz, essas palavras que eu vos falo, elas são espírito e vida. O Evangelho é poder de Deus, porque nos mostra a justiça de Deus e gera em nós a fé para receber essa justificação. E é aberto. Por quê? Paulo ele vai continuar explicando as obras, a lei, os méritos próprios, eles não vão salvar. Sabe por quê? Primeira coisa, o mérito de Deus tem que ser exclusivamente dele, porque ele é soberano, ele é alto, ele é grande. Qualquer coisa que nós possamos fazer não alcança a grandeza do amor de Deus, que é tão tal, no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, que ele dá ao seu filho. Primeiro, a justificação é uma prova do amor de Deus. Segundo, porque qualquer mérito do homem
não é suficiente. E a bem da verdade, a natureza herdada de Adão, ela não nos permite. E nós vamos ver isso. Agora a gente vai entrar no texto. Vamos para a parte exaustiva, expositiva mesmo. A natureza de Adão que nós herdamos não nos permite buscar a Deus. Vamos entender o porquê? Primeiro, porque apesar das provas incontestáveis, e o que é incontestável, que não se pode contrariar, as provas incontestáveis da existência de Deus, os homens na sua soberba não glorificam. Porque está escrito aqui no verso 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Porque é necessária a justificação, porque o pecado gerou a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que é de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Isso fala do senso, ou seja, daquela certeza do fundo do coração que nasce em todo homem, que Deus existe. Na verdade, o ateu, ele é só ateu por uma falta de uma experiência, porque quando ele tiver uma experiência, aleluia, profunda, particular e gloriosa com Deus, eu quero ver o ateu continuar ateu. Eu já tive a oportunidade de ler, pastor, livro de toda qualidade sobre filosofia. Afinal, quem cursa história já sabe. Mas eu nunca consegui enxergar outra saída que não fosse voltar, aleluia, para o divino. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque as suas obras, a sua glória, ela se manifesta em todo lugar. Não há como. O que de Deus se pode conhecer, porque tem coisa que a gente não pode conhecer agora na nossa forma limitada de carne, para não se perder. E eu digo uma coisa: quem insiste entra naquilo que Paulo diz quando ele aconselha Timóteo, em questão louca, em coisa que ele não sabe, mas quer se meter a saber, mas faz o que enlouquece. É por isso que muito homem sério, muita gente boa de conhecimento cai da graça. Tem a palavra na boca, ensina, mas depois perde o juízo, desvaira tudo. Por quê? Não podemos querer alcançar o conhecimento que nos foi dado conhecer. O que Deus se permitiu conhecer para nós é suficiente. E eu digo uma coisa a você: quanto mais, aleluia, Deus me permite conhecê-lo, mais eu tenho me achegado a Ele. Tem me feito mais crente. Mas há um limite. E o homem que é pó, que é limitado, que é destrutível, precisa respeitar. E como é que Deus se manifesta? No versículo 20 diz: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. A natureza. Você quer ver uma coisa? Vai estudar seriamente as leis biológicas de Whittaker, as leis físicas de Isaac Newton, e bota na Bíblia Sagrada para ver se a ciência, aleluia, ela não concorda com o que diz a Bíblia.
Compare aquilo que as ciências exatas falam com o que a Bíblia mostra, com o que a Bíblia diz. Está tudo lá. Está escrito, missionário Lucimar. Está aqui. Então, homem, ele se torna inexcusável, ou seja, indesculpável quanto à obra de Deus. Quando ele tem a matemática para provar, quando ele tem a física para provar, quando ele tem a biologia para provar. E com um detalhe. Aí vem outras ciências, a estilo arqueologia. Não, mas os fósseis de milhões de não sei quantos anos. Primeira coisa, porque o carbono 14, que é o material fóssil, que indica mais ou menos a idade, ele não traz uma exatidão. E é justamente o que a gente tem. Da mesma forma que os arqueólogos, os defensores da teoria da evolução, eles querem dizer que a Bíblia é simplesmente uma história de caronchinha, nós podemos refutar e dizer, porque nós cremos na verdade, nós temos um Deus vivo. E se os vestígios dele não provam, o que eles têm também é especulação. Mas nós temos a palavra viva. Nós temos o Deus vivo, que Deuteronômio 5:24 nos diz que esse Deus, ele fala com o homem, e esse ainda permanece vivo. O que é bonito é isso. A gente, matéria fraca, corrupta, podre. Mas quando Deus quer se revelar para nós, aleluia, Ele se revela, Ele fala conosco e nós ainda permanecemos de pé. Então aquilo que está criado é a prova incontestável da obra de Deus, da existência de Deus. Deus existe, Deus faz. Mas por causa da soberba, agora vem o versículo 21 dizendo: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. É aquilo que eu falei, o homem na sua soberba, no seu orgulho, ele prefere dar mais atenção, vazão. Isso às vezes até no nosso meio, viu, irmão? Tem hora que, se deixar, são determinados debates sobre aquilo que está escrito em cabeça, porque alguém quer entender mais do que aquilo que está escrito. Ei, fique com o assim diz o Senhor. O verdadeiro servo, ele fica com aquilo que está escrito, ou com o que assim diz o Senhor. Não é assim vai dizer, não. É assim diz. A Bíblia, ela não vai dizer. A Bíblia diz. Eu estava ouvindo um culto esta semana passada, e o pastor, ele advertia a esse respeito. Um vício de linguagem que às vezes está permeando no meio dos nossos pregadores. A Bíblia vai dizer não. A Bíblia diz. Está escrito. Assim diz o Senhor. E quem tem certeza dessa palavra, tem os seus pés firmados como a casa na rocha. Mas o que faz o homem descrer? O versículo 21 diz: soberba, orgulho. Como diz o Salmo, o homem, na sua
prepotência diz não a Deus. É orgulho vão. Como diz no nosso Nordeste, orgulho besta. Besta do homem que não quer experimentar essa graça. Porque quem experimenta dessa graça, aleluia, forma no seu interior uma fonte de água viva, que é a alegria do Espírito Santo que nos leva à vida eterna. Aí por não aceitarem na sua soberba aquilo que Deus se permitiu revelar para ser conhecido, eles mudam a glória de Deus. Versículo 22, ou melhor 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança e imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Sabe o que é que está acontecendo hoje? Eu não vou falar nem da questão de opção sexual, mas essa ideologia de gênero está fazendo uma confusão mental em tanta gente, que já tem pessoa no meio da rua, andando de coleira, em posição quadrúpede, e latindo, e dizendo que é cachorro. Eu não vou entrar nem no assunto do LGBTQIA+, o alfabeto todo que agora estão inventando aí. Mas essa ideologia está envenenando tanto, que tem gente que bate no peito e diz: se eu quero me sentir um animal, eu tenho a liberdade de me sentir um animal. E anda a 4 pés com a coleira no pescoço e ainda quebra latim. E Romanos diz o quê? Isso é uma distorção da glória de Deus. O homem que foi feito à imagem e semelhança, distorcendo as obras que Deus criou. Tudo em nome de quê? De uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade em Cristo nos faz andar como cidadão do céu, nos faz andar direito, nos faz viver bem em sociedade, aleluia, nos faz ter uma vida ordeira, louvado seja Deus, quieta, sossegada, refletindo o brilho de Cristo para aqueles que querem receber a luz da palavra. A liberdade não é essa que alguns argumentam, de eu poder fazer o que eu quiser. A verdadeira liberdade é aquela, mesmo eu sabendo que eu posso fazer o que eu quiser, mas eu também tenho domínio sobre o meu próprio corpo, porque sobre mim opera o fruto do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. É sabendo que eu posso fazer, mas eu também tenho liberdade pelo Evangelho de Cristo para ter domínio sobre o meu corpo, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Mas o homem, na sua soberba, na prisão mental da sua natureza pecaminosa, ele distorce a glória de Deus e prefere a imagem de um homem corruptível, de aves, de animais. E aí é onde a gente entra em um debate que é muito delicado, mas eu faço pela autoridade da palavra de Deus uma exortação aos jovens. Se você já tem uma marca no seu corpo, não tem problema, tá? Mas daqui por diante, já que você tem o conhecimento da palavra, não marque mais. Não marque mais. Não faça tatuagem, não faça incisão, não faça escarificação.
Tem na Bíblia escrito? Explicitamente não tem. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Porque muitas vezes alguém ainda quer contra-argumentar e dizer: não, mas na Bíblia não tem escrito claramente. Mas a Bíblia diz: glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo, capítulo 6 e o versículo 19 de Coríntios está escrito: fostes comprados por bom preço, portanto, glorificai a Deus do vosso corpo. Se Deus permitir e direcionar a liderança da Rede Planos para a gente tratar sobre isso, a gente trata, viu, pastor? E nós já fizemos até um estudo acerca. Em outra oportunidade. Mas Deus nos direcionou a falar a esse respeito nessa noite. Se já tem, tudo bem. E se quiser fazer, desista. Porque o seu corpo é propriedade do Espírito Santo de Deus. E continua. Versículo 24. Pelo que também. Aí veja qual é o destino do orgulhoso, do soberbo, do prepotente, daquele que não quer ouvir a Deus, nem ser guiado pelo Espírito Santo. Pelo que também, versículo 24, Deus os entregou às concupiscências do seu coração. O mesmo destino de Saul foi entregue ao seu próprio caminho. Por causa de desobediência, por causa de orgulho, por causa de soberba, por causa de prepotência. Saul foi entregue ao seu próprio caminho. E é o mesmo destino de quem não busca e nem se dispõe a obedecer a Deus. Não precisa a gente orar pedindo a Deus que aconteça alguma coisa, algum acidente, alguma tragédia, alguma doença, alguma coisa, não. Não tem coisa pior do que a pessoa andar cega no seu próprio orgulho, porque vai ser o seu próprio orgulho que vai lhe levar à queda, ao encontro do abismo. A gente ora para quê? E qual é a nossa função? Ser como Jesus Cristo exortou a igreja de Sardes lá no Apocalipse. Ei, não é para orar assim para acelerar a queda, não. Ei, procura ajudar, procura levantar, procura confirmar, procura trazer de volta da morte para a vida, procura trazer de novo a restauração pelo evangelho da palavra, para ser um vaso na mão do Senhor novamente. Porque Tiago diz: quem convence uma alma do seu pecado fez uma grande coisa diante de Deus. Reconciliou uma alma, livrou do inferno. E nós temos poder para isso, através do evangelho, da palavra, que é espírito e é poder. Porque é triste ver uma pessoa seguir o próprio caminho, os próprios desígnios do seu coração, e saber que o destino é o quê? O abismo, o buraco, a falência espiritual, a morte espiritual, a bancarrota. Mas deixa eu dizer, quando Deus tem plano, até lá no abismo, no Sheol, como Davi escreveu no Salmo 139, até no Sheol Deus visita lá. Levanta-te e põe-te de pé. Até na sepultura espiritual, na frieza espiritual, Cristo sim tem poder de fazer. Porque 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz que se ele desceu até a mansão dos mortos para pregar os espíritos em prisão,
que é que ele não pode fazer por um morto espiritual, mas que ainda está aqui. Aleluia. E Deus usa a igreja para levantar. Mas também se faz necessário que ele reconheça a sua fragilidade. Não se deixe levar pela soberba, pelo orgulho, pelo próprio entendimento do seu coração. Assim como o Provérbios está escrito: confia no Senhor e não te apoies no teu próprio entendimento. Porque quando diz não te estribes, quer dizer não te apoies. Louvado seja Deus. E continua aí o porquê da necessidade da justificação. Primeiro, porque no versículo 18, a ira de Deus foi manifesta. Segundo, porque a natureza de Adão traz soberba, orgulho, autossuficiência. E terceiro, porque a cegueira espiritual faz o homem praticar todo tipo de besteira. E muitas vezes baseado em correntes filosóficas. É por isso que na introdução eu falei, não tem como falar de Romanos sem trazer um entendimento de filosofia. Por quê? A partir do versículo 26, ou melhor, 25, 26, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Isso fala a respeito de quê? Crédito. As correntes filosóficas da época. Quais eram as correntes filosóficas da época? São as ideias que tinham maior influência de Platão e Sócrates. Platão, que buscava uma razão nas coisas, mas que já tinha secularizado. Por quê? Heráclito, que era um filósofo pré-socrático, ou seja, antes de Sócrates, ele reconhecia a razão das coisas na intervenção de um ser divino. Mas já Platão, ele fala da razão a partir das concepções do homem. Aí Sócrates, ele vem com uma filosofia mais radical, porque ele fala de quê? Da experiência. Aí é onde nasce o empirismo, ou seja, a sensação, o conhecimento através das experiências. E aí é onde se desdobra. Relativismo, aquilo que me satisfaz é o que é certo para mim. O relativismo de hoje é uma herança do empirismo de Sócrates. Por quê? Aquilo que se sente não é pela razão, não é pelo pensar, é pela experiência. Mas o Evangelho de Cristo, que salva, que regenera, que justifica, que torna o homem justo perante Deus, ele muda nosso pensar, ele muda nosso comportamento. Por isso que o Evangelho, ele é universalista. Por quê? É para todo homem e para o homem todo. É para toda a humanidade e para o homem na sua estrutura: corpo, alma e espírito. Por quê? O homem na sua própria razão, no seu próprio conhecimento, ele só vai andar no escuro. O homem, nessa busca da satisfação por meio da experiência, chega aonde Paulo, ele já combatia aqui nos versículos seguintes. Versículo 27. E também, louvado seja Deus, versículo 27 mesmo, porque fala tanto das paixões inflamadas dos homens como das mulheres.
O empirismo, a sensação através das experiências estava induzindo o homem e a mulher agora à imoralidade. E disso para pior, que da história greco-romana, se a gente for falar aqui em detalhe, depois o homem e as mulheres estavam insatisfeitos entre si, aí é para os animais. Até o caso daquele imperador romano Calígula, que casou até com seu próprio cavalo. Mas tudo por quê? Rejeição aos princípios de Deus, para viver as suas próprias experiências, no seu próprio orgulho e na sua própria soberba. Por isso foi necessária a justificação pela fé. E a fé pela pregação da palavra de Deus. Porque não há outra fonte, pois Jesus assim falou: examinai as Escrituras, pois cuidai que delas emanam as palavras de vida eterna. É por essa palavra. Não é por obras. Na verdade, a salvação, ela nos prepara para as boas obras. Não são as obras que nos preparam para a salvação. Por quê? O Evangelho é a fonte de poder para nos tornar nova criatura. Então não é pela caridade. Não é pela ação social. A gente pratica ação social porque é nosso dever. Mas não é o objetivo de nós alcançarmos algum favor de Deus. E é o que nós vamos aprender ao longo desses domingos, de que nós somos justificados pela fé. De que a fé nos trouxe para cá. E se não fosse por essa justificação, nem eu nem você saberíamos aonde a essas alturas nós estávamos. Talvez não estivéssemos nem aqui. Talvez já tivéssemos sido ceifados. Pelo tentador. Porque quando nós estamos fora da graça, nós estamos expostos, sujeitos ao poder do tentador. E até mesmo de que ele tire a vida, mate o corpo. E como Jesus disse, ainda lançar a alma no inferno. Mas por causa da justificação pela fé, através do sacrifício de Cristo, aleluia, que nos é exposto pela palavra de Deus, aleluia, nós estamos aqui transformados, regenerados.